O drama inicial de Os Estranhos, diferente de obras similares que apostam em um clima agradável para ser abruptamente interrompido, já começa melancólico e depressivo ao nos mostrar que as intenções de James não haviam se concretizado. Toda a noite havia sido planejada para ser perfeita. Ele iria pedir a namorada Kristen em casamento e tinha tanta certeza da resposta positiva que deixou a casa de campo da sua família pronta para celebrar, com champanhe, pétalas de rosas espalhadas pelo quarto e tudo de romântico que se possa imaginar. O problema é que Kristen não estava pronta para dar mais um passo na relação. De início, o conflito gira em torno do futuro do relacionamento dos dois. Eles pareciam desunidos devido à frustração de James e da incerteza de Kristen, que desejava a reaproximação, mas não sabia como proceder. Esse drama, aos poucos, cede espaço para a paranoia e medo, que começa com a aparição inesperada de uma moça estranha na porta da casa. Antes de efetivamente entenderem o que estava acontecendo com eles, James e Kristen experimentam um sentimento de confusão. Primeiro, devido ao impasse em seu relacionamento, e em seguida, devido à presença de pessoas desconhecidas rondando a casa. Aparentemente, esses indivíduos atormentam os protagonistas simplesmente por estarem em casa, e conforme os estranhos avançam em sua investida, deixando clara sua intenção assassina, mas de torturá-los psicologicamente antes, torna-se perceptível um contraste entre a situação delicada, complexa e profunda do casal com a banalidade e frieza dos assassinos. O longa apresenta pacientemente o real perigo em que o casal se encontra, e tudo é dificultado porque ambos já estão emocionalmente abalados. Portanto, qualquer decisão tida como precipitada ou estúpida é justificada pelo estado mental dos dois. Kristen e James já seriam alvos fáceis para psicopatas motivados por serem pessoas normais, estarem em menor número e, obviamente, não acostumados àquele tipo de situação extrema. Porém, devido à vulnerabilidade, tanto física quanto psicológica, ambos acabam sendo as vítimas perfeitas, inofensivas e frágeis. Isso proporciona momentos angustiantes, como James matando por engano o seu melhor amigo Mike, devido a um intenso estado de pavor. Depois do tiro, ele resolve conferir o corpo, porque tinha achado estranho o sujeito estar sem máscara, e descobre que havia matado justamente a pessoa que poderia ajudá-los a contornar aquela situação. Sem conseguir raciocinar direito, James decide sair da casa para procurar ajuda, deixando Kristen sozinha, mesmo com os vários indícios de que os psicopatas tinham fácil acesso à casa, como o fato do telefone ter sido sabotado e na janela estar escrito a palavra assassino. Talvez o maior medo que tenhamos seja do desconhecido. É difícil enfrentar aquilo que não sabemos o que é, da onde e por que veio e o que deseja. Tudo isso representa a falta de controle sobre a situação, algo que deixa as pessoas desesperadas. Quando não enxergamos o perigo, apenas sentimos os seus efeitos, é como se o medo dobrasse de tamanho, ganhasse força através da nossa imaginação. Não ver o rosto de alguém que está nos ameaçando também aumenta esse sentimento, devido ao poder que a nossa mente tem para potencializar o perigo. Diante do desconhecido, temos que ficar constantemente alertas, mesmo sem saber como reagir. Esse elemento encontra-se presente no filme inteiro. Na verdade, é o grande trunfo do longa, pois nunca nos é revelada a identidade dos assassinos. Até nas cenas em que retiram as máscaras, seus rostos permanecem escondidos. Esse é um artifício usado para distanciar as vítimas dos psicopatas, mostrar como eles são diferentes dentre diversos níveis por negar sua humanidade. Por isso, não adianta falar com os estranhos, porque eles não vão retrucar, e caso o façam, será uma resposta pior do que o silêncio. Existe um esforço bem-sucedido de retratar as pessoas que invadem a casa onde James e Kristen estavam como seres invencíveis, sempre um passo à frente e com um absoluto controle da situação. Muito desse sentimento é proveniente justamente do uso recorrente das máscaras e de recursos cinematográficos, como pouca luminosidade ou ângulos de câmera, que escondem seus rostos e até suas presenças. Logo, artimanhas tipicamente humanas, motivadas pelo instinto de sobrevivência aflorado, como apelar para uma suposta compaixão de indivíduos claramente alheios, tentando alcançar algum nível de misericórdia, como questionar o motivo de estarem fazendo aquilo, que não é necessário continuar a tortura e matá-los, torna-se um exercício não só inútil, como patético. Eles sabem que não precisam fazer aquilo, mas querem por simples sadismo, sem razão, justificativa ou motivação direta.
Embora mantenha o sigilo do rosto dos assassinos, no final de Os Estranhos, observamos eles retirando a máscara antes de matarem a facadas o personagem James. Inclusive, o ato de revelarem quem são parece fazer parte do ritual do grupo, como se quisessem que a última imagem que suas vítimas vissem fosse o rosto deles. Por mais intuitivo que isso seja, essa atitude é interessante porque mostra que há uma pessoa comum por trás da fantasia de assassino. Eles não são mais criaturas tão distantes e abstratas como antes. Pode não parecer, mas é fácil esquecer que são indivíduos com vidas presumivelmente normais, com trabalho, rotina, interações sociais, cometendo essas atrocidades. No final, Kristen pergunta aos psicopatas o porquê de estarem fazendo aquilo, e uma das garotas responde que era porque eles estavam em casa. Ou seja, nada ali foi planejado. A diversão daquele grupo era, aleatoriamente, conferir se tinha gente na residência, estudar o local, assustar pacientemente os indivíduos e caçá-los como animais até abatê-los. O curioso é que a mesma garota que responde era a que tinha batido na porta da casa antes de toda a chacina, perguntando por alguém chamada Tamara. A princípio, parece que eles estavam procurando por uma vítima específica, mas mesmo que este fosse o caso, eles não se importavam em atormentar pessoas diferentes. Os estranhos apenas queriam fazer vítimas, não importando quem fosse. Enquanto estão amarrados um ao lado do outro, até mesmo podendo ficar de mãos dadas, como um casal apaixonado, Kristen diz a James que o ama. Talvez, depois de todos os acontecimentos da noite passada, ela tenha se arrependido por não ter dito sim ao pedido do namorado, pois mesmo que não mudasse a situação em que estavam, poderia ao menos o tê-lo poupado da mágoa antes de tudo aquilo. Contudo, o comportamento controverso e contínuo de James diante dos eventos traumáticos aponta prováveis falhas suas enquanto namorado. É possível que sua frustração e abatimento tenham influenciado diretamente a sua tomada de decisão, mas de qualquer forma, como companheiro, não acreditar na namorada quando ela diz que alguém havia entrado na casa e deixá-la sozinha para tentar resolver tudo por conta própria é problemático e revela uma preocupante falta de confiança. Esse era o momento de ficarem juntos, de serem um casal constantemente preocupado com a vida um do outro, mas a falta de unidade selou o destino de ambos. E mesmo acabando lado a lado no fim, eles não poderiam mais ficar juntos, nem mesmo se os dois dissessem sim. James é morto na frente de Kristen, enquanto ela, apesar dos ferimentos, se mantém viva. Antes do filme acabar, vemos os 3 assassinos indo embora, como se aquela situação fosse habitual. O trio segue em frente após cometer os crimes, talvez para as próximas vítimas ou para suas vidas normais. No caminho, eles encontram 2 garotos de uma comunidade cristã e, ironicamente, uma das garotas pede um dos folhetos que os meninos estavam entregando. Quando um deles pergunta se ela era uma pecadora, a assassina sem máscara responde que às vezes era. É evidente que a personagem não estava interessada em se redimir, buscar perdão ou largar aquele tipo de atividade sanguinária. Porém, definitivamente, ver uma assassina indo diretamente pegar um folheto não é algo que se vê todo dia, até porque, normalmente, as pessoas comuns ignoram e às vezes até sentem raiva pela importunação. Isso explica a afeição do garoto diante da situação estranha. Ele não estava acostumado com aquilo. Talvez a atitude da moça fosse condizente com sua psicopatia e abordar um rapaz religioso fizesse parte de sua diversão particular devido ao deboche inerente. Mas também é possível que ela estivesse buscando um sentido maior para sua missão na Terra. A cena final complementa a primeira do filme, onde vemos os garotos chegando na casa que serviu de palco para a tortura e encontrando o cenário de morte causado pelos 3 assassinos, com Kristen, ainda viva, poupada intencionalmente pelo homem mascarado. De um lado, Mike, morto por engano com um tiro do próprio amigo. Do outro, James, que morrera com o desgosto de ter tido um pedido de casamento rejeitado. E, por fim, a própria Kristen, que tinha que conviver com o peso de continuar viva, recordando a noite passada e sofrendo com a dor física. A fé dos garotos já não podia ajudar Mike e James, pois seus assassinatos já estavam consumados. Kristen, por sua vez, aparentemente ainda podia sobreviver se fosse imediatamente encaminhada para um hospital. E a mensagem que fica é que aquilo que nos é ensinado desde criança, não falar com os estranhos, pode ser útil, mas o problema é quando os estranhos invadem a sua casa.